Vamos, irmãos, fazer leitura na palavra que Deus tem nos revelado no livro de Salmos. No capítulo 19 de Salmos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Rocha minha e libertador meu. Uma finalização nesse salmo maravilhoso. Ele de fato é uma rocha que sustenta toda boa construção. É o alicerce. Paulo falou: eu, como sábio arquiteto, eu coloquei um fundamento para vocês construírem sobre ele. E cada um escolhe como quer construir. Quem constrói a sua casa sobre areia, logo a sua casa vai cair. Mas esse é um fundamento muito sólido. E bem-aventurado é aquele que constrói a sua história em cima dessa rocha. Que há pessoas que constroem a sua história em cima de suas ilusões, dos seus sonhos pessoais, das suas fantasias, das suas desilusões, e a vida inteira é correr atrás do vento. E um dia tudo termina e não há mais o que fazer. A corrida foi vã, o caminho percorrido foi inútil. Oxalá que todos que escutam essa palavra possam se sentir seguros que os seus pés estão apoiados em uma rocha bem sólida. Esse mundo se apoia em fantasias e ilusões. Nada aqui é seguro, nada aqui nos traz uma segurança permanente. Até a segurança, ela é uma ilusão. A palavra de Deus fala que todo homem, por mais firme que ele esteja, ele é pura vaidade. E o salmista sabia, porque esse salmista era experiente. Não era um salmista inexperiente, ele tinha experiência.
Ele tinha experiência consigo mesmo, boas e más. E nós temos experiências conosco. E, para bem da verdade, se nós formos muito justos, à luz da palavra, as nossas experiências conosco, elas são mais más do que boas. Quem é que pode purificar-se a si mesmo? O salmista fala: Senhor, expurga-me dos meus erros que me são ocultos. Porque até isso ele confessava que, além dos erros que ele via, tinha tantos outros que ele nem sequer conseguia ver. Então, esse salmista, o nome dele era Davi. Ele tropeçou em si mesmo, tropeçou na sua carnalidade, na sua paixão de homem, mas também andou em lugares maravilhosos, acertou, recuperou, conheceu a aflição, foi afligido pela vara da angústia, viveu escondido em cavernas, andou pelos desertos, conheceu o que significa ser abandonado dos seus amigos, perseguido dos seus filhos, do seu filho. Então ele tinha uma história, e ele sabia em quem que ele havia se firmado no final. E é interessante, irmãos, porque no tempo desse salmo a ciência ainda era muito incipiente, não se conhecia muita coisa. E olha o que ele fala: os céus manifestam a glória de Deus. Romanos, irmãos, não com essa mesma linguagem, mas lá está escrito que o ser humano precisava de olhar a natureza, a estrutura que está em torno de nós, observar a criação. Mas um dia desse eu li, isso aqui, é um segundo que durou. Nesse segundo a luz corre 6 vezes, contorna o globo terrestre, 6 vezes já voltou aqui, nesse pequeno intervalo de tempo. Então, a luz anda 360 mil quilômetros por segundo. Já pensaram que isso? Já pensaram que isso aí? Agora, se falarmos assim, um mês, quando a luz corre durante um mês, o espaço que ela percorre já fica tão grande que a gente não dá mais para calcular de cabeça. Agora, tem um aglomerado de galáxias que chama, acho que é Muralha de Hércules, que ele tem 100 bilhões de anos-luz de comprimento. Você sabe o que é isso? Se você sabe, depois vocês me explicam, que eu não sei. É alguma coisa inimaginável. 100 bilhões, ou seja, o espaço que a luz gastou para percorrer durante 100 bilhões de anos é o tamanho dessas galáxias aglomeradas, chamada Muralha de Hércules. Nós temos que confessar uma coisa, irmãos: para não acreditar em Deus tem que fazer uma força enorme, tem que esforçar demais, tem que ter uma fé no nada, mas tem que esforçar a fé bastante para acreditar no nada. E é isso que nós somos ensinados, a acreditar no nada, que tinha uma partícula energizada. Ninguém nunca explicou que partícula é essa, quem criou a partícula, nem quem a energizou, que explodindo criou tudo. Você explode uma granada, quem está perto morre, o que estiver perto quebra tudo, e dali não sai nada bom, porque a segunda lei da termodinâmica fala que o universo tende à entropia. Tudo deixado ao acaso se desorganiza, nada se organiza sozinho. Agora ele observava essa criação, ele falava: olha aqui, os céus manifestam a glória de Deus. Eu confesso Deus quando eu olho para o céu, eu confesso. Na carta aos Romanos fala: olhando tudo isso, será que não era necessário que cada ser humano perguntasse: existe uma mente inteligente atrás disso? E que mente é essa? Quem é o autor dessa coisa tão inteligente? Os homens antigos, irmãos, eles não eram cientistas, eles eram homens simples, mas o Espírito de Deus neles conseguia despertá-lo para coisas que o ser humano hoje não percebe.
Sabe o que Jó falou um dia na sua vida? No discurso com os seus amigos, oprimido por eles. Ele que fez tudo. Ele que fez a ursa, os 7 estrelas. Sabe o que é isso aqui que ele está falando? Ele que fez as recâmaras do sul. Eram constelações que existem, e eles conheciam porque elas estão aí no céu. Então eles davam o nome. É tanto que lá na frente, quando Deus vai conversar com Jó, ele lembra o que Jó falou, só que fala como o autor, né? Eu, quando pego um copo, eu sei que isso aqui é um copo. Agora, se eu perguntar quem fez, eu falo, não, isso aqui tem sílica, tem uma mistura. Vai me explicando toda a composição do copo aqui, porque ele conhece. Então, quem fez as estrelas, conhece as estrelas uma por uma pelo nome. Conhece, foi ele que fez. Então ele falou: ô Jó, quem foi que fez? Quem conduz a ursa com seus filhotes? Mas não está falando do animal não, hein? Quem foi que fez os 7 estrelas? Vocês já leram isso aí? É constelação. Quem que pode quebrar os atilos de Órion? Órion é uma constelação, salvo o melhor juízo. Essas são as conhecidas, são as 3 Marias aí. Elas se juntam, elas são 3 assim, elas ficam juntas. Então elas se movem juntas. Aqui a gente chama de 3 Marias. É constelação de Órion. E elas estão ligadas uma a outra por uma força gravitacional, elas se mantêm juntas. Ele perguntou o seguinte: quem quebra essa atração gravitacional? Quem que pode ajuntar as outras estrelas também? Ela também tem uma força de repulsão. Irmãos, a grandeza do que Deus fez, um físico estelar, um astrofísico, né? Ele sabe isso aqui. Mas Jó, nem Davi, nem nenhum desses entendia nada disso, mas confessava o autor. Confessava o autor. Eu não sei como que a obra foi feita, mas eu sei quem fez e dou glória a ele. Os céus inteiros dão glória a ele. Só o homem que não dá glória a Deus. Os céus inteiros. Irmãos, a coisa é tão bonita e tão perfeita que é muito mais do que nós imaginamos. A gente não sabia isso. A terra que nós vivemos do lado de fora da terra aqui, ó. Nós estamos do lado de fora. A terra é um globo. Nós vivemos do lado de fora. A terra roda 1.700 km por hora no Equador. 1.700 km por hora. E nós estamos em cima dela, nós nem percebemos que ela roda. Ela roda, ela corre em volta do Sol a 120 mil km por hora. Ela ali está rodando o eixo, ela corre em volta do Sol, 120 mil km por hora. Mas não é só isso, a nossa galáxia anda 2,3 milhões de km por hora em rumo ao desconhecido e ninguém sabe onde vai. Será que dá para acreditar que esse negócio é o acaso? Será que um crente sincero não tem que dar glória a Deus quando sabe dessas coisas, não? Eu confesso que Deus, o autor disso aqui eu conheço. Romanos fala: se você perguntar quem fez, você me acha. Fui eu que fiz tudo isso. É isso que ele está dizendo. Quem é que projetou o corpo humano? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu vejo aí a obra de Deus, não tem como negar. É muita inteligência. Como que pode esses planetas correr um perto do outro, um não bate no outro, não para de correr? Você põe alguma coisa para rodar, um peão era menino, jogava um peão no chão, puxava o peão, rodava, depois ele caía. A força centrífuga não tem força suficiente para fazer ele rodar. Essa terra está rodando, hein? Há tanto tempo, até hoje não acabou a energia, e não pediu emprestada energia para ninguém. Corre em volta do Sol, a galáxia corre, e de onde vem essa energia? Onde está o poder? Onde está o segredo disso aí? Os estudiosos da Grécia falavam que a terra estava sustentada por um homem, em cima de uma tartaruga, uma coisa assim. Jó, sabe o que está escrito em Jó? Deus sustenta, Isaías também, Deus sustenta a terra sobre o nada. Vocês já leram isso? Ele nunca estudou ciência, mas ele conhecia o autor de todas as coisas que inspirava ele para falar. Se Deus te inspirar, você vai fazer coisas bonitas na sua vida. E não vai errar seus passos, nem o caminho do céu. O caminho do céu, diz a palavra, que é um caminho alto chamado salvação, nem os loucos errarão.
mas são para os caminhantes. Aqueles que são daqui, gostam daqui, aqui que eles se distraem. Mas nós estamos indo para a nossa casa e nós vamos distrair com as coisas excelentes de Deus. As palavras dele, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que ele estava falando? Ele estava reconhecendo, reconhecimento, sabe o que é? A terra roda, é rotação. Aqui está a terra, aqui está o sol, aqui está o sol, aqui está a terra. Quando a terra está com essa face virada para o sol ilumina ela. Mas quando ela rotaciona, essa parte de cá ficou escondida, não bate mais sol nela. Aqui é noite. Então, o fato de existir dia e noite revela a sabedoria de Deus nessa criação, porque Ele fez essas coisas, isso gira todo dia, é um fenômeno bonito. A terra rodou mais uma vez, não gastou combustível, não bateu, não freou. Um dia faz declaração a outro dia, e à noite igualmente. Enquanto aqui é dia no Brasil, é noite no Japão. Amanheceu o Japão, anoitece no Brasil. Que organização, que gestão, que controle. O sistema não falha, funciona por si mesmo. O homem busca o tempo todo um sistema chamado moto contínuo, onde as coisas funcionam e nunca mais para. Tudo para, acaba a energia, acaba a eletricidade, acaba o combustível, mas o Senhor, Ele fez para durar o tempo necessário, até que Ele vai levar a gente para conhecer uma outra instância da criação. Isso aqui é maravilhoso. Se nós olharmos o que Deus fez aqui, irmão, se nós tivéssemos conhecimento científico para admirar o que Deus fez, nós ficaríamos extasiados, porque é muito grande. Agora, nós vamos ficar extasiados mesmo, vai ser no dia que o Senhor nos levar para conhecer o que Ele fez lá em cima. Lá não tem sol, não tem terra, não essa terra aqui. Lá tem outro plano de criação. A diferença é que quando nós chegar lá, nós vamos conhecer como que a coisa foi feita. Vai nos ensinar tudo o que Ele fez, vai passar para nós. Um dia, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Por isso que a associação da luz com trevas tem muito a ver com o Senhor. Vocês podem ver que essa linguagem foi muito usada, e foi usada pelo Senhor, pelos profetas. Ele mesmo falou assim: eu sou o dia desse mundo. Um dia não tem 12 horas? Ele perguntou. Eu sou o dia. Eu sou o dia. Quem não anda de dia tropeça. Quem anda de noite tropeça. E nem sabe onde sequer que tropeçou. Eu sou o dia. Eu sou a luz. Eis que uma grande luz raiou na escuridão. Espiritualmente falando, quem está no pecado é como alguém que está aqui, do outro lado do sol. Nada ilumina seu coração, sua mente, suas ações, está em trevas. Por isso que Jesus é chamado, ele se intitulou, eu sou a luz deste mundo. Quem anda de dia não tropeça, quem anda nele, quem conhece ele, quem se aproxima dele, as trevas naturalmente se afastam dele. Assim, quando o sol se levanta, naturalmente a treva se afasta da terra. Quando Cristo se aproxima de alguém, as trevas aos poucos vão deixando essa pessoa, até que ele seja luz e não tenha mais trevas nele. Esse é o apogeu do crente. Diz em Provérbios que o homem de Deus ele vai ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quanto mais a luz de Cristo estiver dentro de nós, isto é, quanto mais o Espírito Santo conseguir se acomodar em nós, a porção dele aumentar, as nossas trevas vão diminuir. Quanto mais de Deus estiver em nós, mais nós seremos dia e menos seremos trevas. Por isso ele falou, quem anda de dia não tropeça. Quem anda comigo não tropeça. E você que quer não tropeçar, anda de dia. Anda com Jesus. Ande segundo a palavra dele. Haja segundo a palavra dele. Como eu sei se eu estou andando de dia? Tem umas receitas fácil. Fácil. Vê se você consegue decorar. Quem anda com ele tem amor. Quem tem amor tem as seguintes características nele.
não suspeita mal, não é invejoso, não se irrita facilmente, crê em tudo que o Senhor faz e fala, não se porta com indecência, tudo suporta, mas não suporta injustiça, anda lealmente. Aí você vai perceber que a luz de Deus está te iluminando. Se vê essas maravilhas, é tão glorioso. Se esse salmista se extasiava quando olhava o céu e percebia, porque ele sabia, acima dessas estrelas, muito mais longe do que elas, eu sei que tem a morada do meu Senhor. E ele fala aqui embaixo, ó, libertador meu, libertador meu. Ele vai me libertar e vai te libertar também. No grande dia do Senhor, nós vamos ser libertos. A terra geme, o povo de Deus geme, o tempo está difícil, mas nós vamos ser libertos. Vamos sair da condição de animal para a condição espiritual em caráter definitivo. Interessante do dia, vocês sabiam que João Batista, ao confessar Jesus, ele confessou exatamente nessa linha: eu não sou a luz, eu não. Ele é luz, eu não sou a luz, Ele é que é a luz. Os que habitavam no vale e sombra da morte viram uma grande luz nascer. Quem habita no vale da sombra da morte? Quem está onde o sol não ilumina? Quem está no pecado. Toda pessoa que ama e comete pecado, o sol não brilha sobre ele a sua luz. Assim, irmãos, Jesus é a nossa luz, Ele é o sol da justiça. Aqui eu vi aqui, ó, uma passagem que pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói correr o seu caminho. Isso aqui é uma linguagem poética. Falou que o sol parece um noivo que sai do seu tálamo, do seu quarto, e sai correndo com suas vestes reais sobre o seu cavalo real. E essa passagem do príncipe perante o povo era coisa gloriosa. Eles ficavam admirados do porte do cavalo, do rei passando. Ele falou assim, ele estava comparando isso com o sol. O sol sai, parece que ele sai do seu quarto e corre pelo céu, e depois ele se esconde outra vez. Que coisa maravilhosa é essa obra que Deus fez. Jesus, irmãos, sabe como que o dia de Deus é? O dia de Deus não é igual ao nosso dia. Vocês sabiam disso? Vê em Gênesis. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. A tarde e a manhã o dia segundo. O dia de Deus começa de tarde. No Ocidente nós sempre temos essa visão. O dia começa pela manhã, mas segundo Deus o dia começa à tarde. Começa de tarde. Anoitece. E depois, quando o sol se levanta, então o dia está na sua plenitude. Nosso dia, eu acho que ele começou de tarde também. Porque Jesus, com 30 anos só que ele começou a pregar. Como ele viveu só 33, foi de tardinha que a luz começou a brilhar perante todos. Foi de tardia. 3 anos ele pregou e transformou o planeta, o inferno e o céu. 3 anos de pregação, ele anulou 4.000 anos de trabalho de Satanás e todos os seus anjos. 3 anos de pregação, ele mudou a história sua para sempre. Ele é como o sol que sai do seu tálamo. No dia que ele sair, você vai ver, vai ser diferente do sol que Davi admirava tanto. No dia que o seu noivo sair do seu aposento real, se apresentar cruzando o céu com sua multidão incontável de anjos, com trombeta de Deus chamando você pelo seu nome, você vai dar glória a Deus. E o meu sol chegou. É Jesus na sua glória. É Jesus na sua... 3 anos pregando, morreu e ressuscitou, e o nosso dia começou. Porque após a noite da sua morte, Jesus triunfante falou: todo poder me é dado no céu e na terra, e agora Ele governa a sua história. Se você crer e acreditar na proposta de Cristo, seja você crente ou não, aonde você estiver, o sol brilha dentro da escuridade do seu coração.
da escuridão dos seus pensamentos. Tem pensamentos escuros que a palavra de Deus, o Espírito Santo espaventa todo o pensamento. Ele tem propostas de paz conosco. A proposta do Senhor conosco é proposta de paz. Bem-aventurados são aqueles que entendem a grandeza da sua criação. Porque é isso, irmãos, a palavra de Deus, ela mescla aquilo que Deus fez com aquilo que está escondido. Quando está escondido, a pergunta que Deus fez para Jó: quem pode quebrar os atilhos de Órion? Você pode acabar com a força gravitacional que eu coloquei nas estrelas? Ora, Jó nunca saberia o que era força gravitacional. Não adiantava conversar isso. Só falou assim: você sabe, essas estrelas não estão ligadas? Ninguém pode quebrar essa ligação. Você é ligado com Jesus? Ninguém pode quebrar essa ligação. E essa ligação vai ficar cada vez mais forte, porque não são os atilhos de Órion, são as virtudes do Espírito Santo que vão te tornar gravemente comprometido com Jesus. E quando se move uma, se move outra. Aí Jesus fala sobre o jugo. Aonde vai um, vai o outro no jugo. Aonde Jesus vai, Ele vai te levar junto. E Ele vai te levar para a casa real. E por enquanto, quando nós estamos aqui embaixo, vai te levar em lugares deliciosos. Cantamos o hino: a fontes da água viva. Tem água viva para nós beber. Aquela mulher falou: o senhor não tem nem balde e esse poço é fundo. Como que você vai tirar água? Porque Ele ofereceu água viva para ela. Falou: se você conhecesse quem é que fala com você, e se você conhecesse o presente que Deus deu para o homem, você ia pedir para mim água e eu ia te dar água viva. É a luz, é o Espírito, é o libertador, chamado por Davi: libertador meu, rocha minha. O Senhor é teu libertador. Você não é escrava de paixões, nem de ilusões, nem desse mundo, nem dos seus fracassos pessoais. Porque fracasso pessoal, sabe o que é? É adubo para crescimento das coisas divinas em você. Fracasso não é onde termina a sua história, é onde começa um renovo no seu caminho. E assim te anuncia essa palavra: esse fracasso seu é renovo espiritual ao longo da sua jornada. Segue adiante. Foram as quedas de Davi, o sofrimento, as vergonhas que moldaram nele um caráter. Foi isso que aconteceu com José, foi isso que aconteceu com Daniel. Irmão, pode ver, os homens todos que Deus talhou no sofrimento se tornaram instrumentos confiáveis na mão dele. Se você quer ser talhado na mão de Deus, suporta as lágrimas, tudo suporta, tudo crê. Não jogue fora o cálice que está na tua boca, não cuspa o cálice que você bebe, bebe até o fim, amargando que seja, bebe. Porque assim, nós bebemos um cálice que amarga, depois nossa boca fica doce. O anjo falou com aquele servo de Deus, João: come desse livro aí. Ele comeu, ele falou: e aí? Aí que meu ventre amarga, mas curioso que minha boca está doce igual mel. É isso. À medida que o seu coração amarga com as provações, com os problemas, sua boca aprende a dar glória a Deus. Você aprende a clamar a Deus com mais fervor. Você entra dentro do santuário com mais facilidade. Você já entrou no santuário do Senhor? Você já conseguiu entrar no santuário de Deus? Você já conseguiu, irmã? Se você não conseguiu, olha, é uma boa propositura, é um bom propósito, hein? Entrar no quarto, fechar a porta, desligar o telefone e falar: Senhor, eu vou ficar aqui até eu perceber que dentro de mim a luz está raiando. Se você fizer assim, você vai ter uma surpresa. Depois de algumas tentativas, vai chegar um momento que você vai estar de joelho, tudo vai estar igual antes, mas de repente vem uma virtude de Deus, entra dentro do seu coração, você vai cair num pranto, você vai chorar um choro que você não está acostumado a chorar. E quando você levantar de lá, mulher, quando você levantar de lá, homem, você vai falar: bendito é o meu libertador. Hoje eu fui liberta da minha opressão, a opressão que te faz chorar, a angústia que te aperta. Tem uma receita hoje prescrita pelo autor da vida: vai buscar o Senhor nas recâmaras dele, na oração.
O servo de Deus falou tanta coisa. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. Você gosta da palavra de Deus, irmão? Você gosta, irmão? Ela refrigera a sua alma ou te faz cansar? Você gosta de ouvir a palavra ou você se cansa? Quem é de Deus refrigera a alma com a palavra dele fica refrigerada. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o favo e o licor dos favos. Tem pessoas que abandonam a Deus para buscar riqueza, troca a riqueza por Deus. Não tem tempo para Deus, está muito ocupado, não dá para buscar Deus. Mas aqui ele fala que os tesouros dele são melhores do que o ouro fino, melhor do que o licor do favo do mel. Se você for lá, buscar com calma, entrar nas recâmaras da comunhão e sentir que você tem um libertador forte, santo, amigo, e que espera a sua busca a cada manhã. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. É uma confissão bonita, não é, irmãos? Quem pode entender os próprios erros? Dificilmente um ser humano percebe toda a extensão do seu equívoco, da sua natureza, da sua arrogância, da sua forma de agir, de responder. É difícil. Mas ele falou assim: além disso aqui, eu quero que o Senhor tire de mim aqueles que eu não estou enxergando, que meus olhos não vasculham, porque eu não consigo perceber. Isso aqui é sabedoria. E também da soberba guarda o teu servo. Eu acho que o pecado maior, ou o primeiro, né? Ele passou por aí, a soberba. Quando naquele diálogo filosófico no Éden, a serpente, que não é animal nenhum, você sabe, é o próprio inimigo que estava ali, numa figura alegórica chamada de serpente. Você pode ser mais do que você é. Você pode ser mais. Se você me ouvir, eu tenho coisa para te ensinar, e você vai conhecer o bem e o mal. Mas Deus falou comigo para eu não comer desse fruto. Eu não posso entrar nessa conversa aqui. Ele falou que eu vou morrer. Você não vai morrer. É que Deus não quer que você conheça algumas coisas, você vai ser igual a Ele. Olha aí onde veio a soberba. A soberba é um perigo. Ela faz o ser humano ter a falsa sensação de que ele é mais do que ele é. E o inimigo, ele se delicia de fazer o ser humano achar que ele é mais do que ele é. Melhor você achar que você é menos do que você é. Como está escrito assim: você vai numa festa, não fica lá no primeiro banco. A festa de pessoas honradas, se assenta no primeiro banco, chega uma pessoa mais honrada do que você, o dono da festa fala: você pode, por gentileza, sentar ali atrás, porque eu estou com os convidados aqui, são pessoas importantes, lúcidas, e eu já guardei esse lugar para eles. Você vai ficar envergonhado. Fica lá atrás, que é mais bonito, que o dono da festa fala: ei, você está tão longe, vem cá, você, meu amigo, senta aqui perto de mim. Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado.